Boa noite. Agradecer a presença de todos vocês. Chamar os nossos debatedores. O doutor Ezequiel José Gordon, psiquiatra, formação em psicanálise, atuando em consultório no Hospital 9 de Julho, onde se desenvolve um Cine Debate também agora, não é? Cine 9, né? Membro da cadeira de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da USP. E o debatedor com frequência aqui, um grande amigo de muito tempo. E ele inaugurou o Cine Debate lá no Cine 9, no Hospital 9 de Julho. Eu fui convidado para abrir o programa lá, fiquei muito orgulhoso. E vou chamar, eu não estou vendo o doutor Alfredo Toscano. Bom, então vamos trabalhar com o que temos. Se o Alfredo chegar, a gente o chama. Ezequiel, temos mais tempo para falar. Alô, irmão? Antes de falar com você, aproveitar aqui, pessoal, eu estou organizando aqui na PM um congresso, o 18º Congresso de Medicina Psicossomática, um congresso com uma programação muito interessante, e nesse congresso eu vou dar o primeiro curso de cineterapia, que é indicado para psicólogos, profissionais de saúde que queiram introduzir essa visão nas suas terapias. Então eu vou dar esse curso pré-congresso, e vocês, se vocês se interessarem, por favor, só pegar esse papel e se inscrever, que eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar a minha experiência e começar a passar essa visão da terapia para as pessoas. Okay? Então, é só pegar esse papel na saída lá e tudo bem. Ezequiel, vamos lá. Boa noite. Muito obrigado novamente ao Wilmer pelo convite. Gostoso estar aqui com vocês. O Wilmer fez a citação do Cine 9, que é uma programação que nós levamos lá para o Hospital 9 de Julho para passar dos quartos dos pacientes. E o Wilmer nos ajudou na criação desse programa e, inclusive, o primeiro Cine 9 que nós tivemos, o Wilmer, o nosso convidado especial, fez a abertura, né, Wilmer? Mas então vamos falar sobre esse filme. Eu imagino uma certa insatisfação de falar sobre esse filme, no sentido de que acho que são tantos os temas que ele aborda que necessariamente eu vou estar insatisfeito porque não vou conseguir falar sobre todos eles. Seria muita pretensão, né? Muita pretensão mesmo. Outra coisa, esse filme ele está, no meu modo de entender, estreitamente vinculado a um filme que o precede, que chama O Declínio do Império Americano, que é um filme 18 anos anterior a esse, 18 anos, de tal maneira que eu também andei assistindo o filme porque algumas coisas do filme anterior precisam ser trazidas, eu acho, para o entendimento deste filme. Em relação ao filme anterior, várias personagens migraram do filme anterior para este, novas surgiram, mas o grupo de professores que fazia o filme anterior do Declínio estão aqui presentes. Bom, esse é um filme canadense, mas acho que melhor dizendo franco-canadense, que se passa na sua maior parte na região de Quebec. Quebec é uma província do Canadá, que é a maior província do Canadá, é a segunda em população, tendo uma história e uma evolução específica que a distingue do resto do país, incluindo uma forte força política separatista, pois sua população é ao contrário de todo o resto do Canadá, uma população francófona, não anglófona, né?
católica e não protestante, sendo que o francês é a única língua oficial de Quebec, não é o inglês. Quebec possui alguma legislação, muitas vezes é mista, de leis trazidas da Inglaterra, outras da França. É uma coisa meio diferente lá no Canadá, né? Com isso é interessante que Quebec se assemelha mais, se aproxima mais dos países latino-americanos do que dos nossos primos ricos do norte. De tal maneira que quando aquela primeira cena do hospital, cheio de placas pelo corredor e tudo mais, meu Deus, aquilo é o Canadá? Não, aquilo é Quebec, né? O Canadá deve ser um pouco diferente, né? Então, nós quando pensarmos nesse filme, vamos pensar em Quebec e dessa proximidade aí latino-americana. Então, compreende-se assim aquele hospital superlotado, pacientes apinhados nos corredores, com fiação exposta caindo pelo teto, confusão de papeletas, de doentes trocados, onde se oferece a hóstia para um possível paciente hindu, quando é o do lado que solicitou o benefício. Também se nota certa disposição animosa com os norte-americanos. Por exemplo, quando a gente tem aquela cena da igreja, o padre dizendo para HL, né? Os americanos já... Então, tudo que tinha valor parece que os americanos já compraram, né? Aqui não vale mais nada do que eu estou. Ou, por exemplo, a ironia com que eles entram nos Estados Unidos, aquela moça dizendo, bem-vindo, né? Aqui é a América do Norte. Ou a recusa do próprio Remy de se tratar no melhor hospital do mundo, né? Que deve ser o John Hopkins, lá em Baltimore, deve ser esse ali, né? Bom, então esse filme guarda estreitas relações com o anterior do mesmo diretor, que é o Declínio do Império Americano, utilizando alguns dos mesmos atores, nos mesmos personagens registrados, alguma passagem é a mesma do filme anterior, como o Lago. Aliás, essa é a passagem que liga também os dois filmes, e são 18 anos depois. Os títulos de ambos os filmes também indicam uma visceral ligação sequencial: Declínio do Império e Invasões Bárbaras, a evocar o modelo paradigmático do Império Romano, cuja debacle marcou o fim da Era Antiga, o início da Idade Média. Logo no início do filme Declínio, não esse, o outro, são traçados os fios condutores essenciais da tese proposta pela obra através da aula de História que é dada aos universitários pelo professor Pierre, onde ele define 3 coisas importantes da história. Isso é no outro filme. Ele diz que a história tem 3 coisas importantes para serem vistas. A primeira é... Os caras chegando. Você quer apresentar? Bem, 3 coisas importantes na história. A primeira é o número, a segunda é o número e a terceira é o número. E que direito, compaixão, justiça são noções estranhas à história. Nós veremos isso na discussão de Remy com a irmã religiosa ao falar dos morticínios perpetrados no século XX e no século XVI. E na entrevista dada pela professora Dominique, isso no outro filme novamente, a professora Diane, aliás, sobre o seu livro, onde há uma hipótese de que a felicidade individual, ou seja, satisfações imediatas no cotidiano, cuja medida constitui o parâmetro normativo do vivido, essa felicidade individual está ligada em grau inversamente proporcional na literatura pelo aumento e pela diminuição na glória de uma nação e de uma civilização. Ou seja, quanto mais nós estamos interessados na nossa felicidade individual, mais a nação está no declínio. E ela usa como exemplo o casamento, que nas sociedades estáveis
O casamento é uma troca econômica, política, uma unidade de produção, nada tendo a ver com a felicidade individual dos cônjuges, com o amor. Isso nem se coloca. Como se uma sociedade em desenvolvimento pensasse mais no bem coletivo ou numa hipotética felicidade futura do que na satisfação imediata. Ela dá como exemplo: em Roma, o amor conjugal surge sob Diocleciano no século III, quando a estrutura do império desaba. E no século XVIII, na Europa, onde a felicidade russoniana antecede a Revolução Francesa. E questiona, não seria o desejo exacerbado da felicidade individual um sintoma ligado ao declínio do Império Americano? Já o Remy, em paralelo, critica o livro da Dominique, ou acrescenta, na verdade, sugerindo que esse declínio tem a ver com a ascensão da mulher na sociedade. Então, isso daí são coisas importantes para que a gente possa entender também o que se passou com esse pessoal que era um pessoal professor, universitário, principalmente de história, com as ideias que eles traziam. Enquanto no declínio se desenvolve uma discussão das relações vivenciais, sobretudo focadas na sexualidade, sua liberação, seus desejos, como os dois grupos de gênero veem as questões levantadas através de prismas muito distintos, e a questão do casamento, sua função, a fidelidade, a exclusividade e a amizade, o Invasões trata de temas tão sensíveis como sexo, família e amizade, mas também com a finitude, a herança deixada, as relações pais e filhos, especialmente pai e filho, a tolerância às diferenças, a globalização, o encontro com o destino e outros temas. Por isso que eu disse que é realmente muito complexo abarcar. Claro que o Império em declínio de que se trata é o centrado nos Estados Unidos, mas quem seriam os invasores bárbaros, os bárbaros que estão invadindo o Império Americano? Seriam os muçulmanos, os exilados da Síria, os black blocs, os vermelhos, os azuis, os professores de história de Quebec, ou seríamos nós mesmos, né? Quem são esses bárbaros? Eu fiz um levantamento pegando alguns dados da história de Roma, da sua constituição do Império Romano e do seu declínio, que eu percebi algumas semelhanças. 510 a.C. é a fundação de Roma, da República. 290 conquista-se o Lácio, na Itália Central. 241 a 149 são as guerras contra Cartago. 146 conquista da Grécia. 49, tudo antes de Cristo, Júlio César. 31 a 27 a.C., Otávio Augusto, e a queda da República, início do Império. Aí, em 117 depois de Cristo, é quando o auge do Império, a grande extensão de Roma. Aí, 163, varíola devasta o Império Romano. Por que eu pus esse dado? Eu achei interessante, porque no filme há outras doenças, pestes, que, por exemplo, a AIDS, no primeiro filme aparece a AIDS, e agora a gente vê essa zika. Aliás, o filme me parece que tem muitas atualidades. Às vezes eu reconheço algum país aí próximo de nós no que se fala, né, nesse filme. Mas, enfim, em 212, mais um dado que me pareceu muito interessante. Todo habitante livre torna-se cidadão do Império Romano. Quer dizer, estende-se essa cidadania a todos. E aí, em 238, começam as incursões dos godos. 93, Diocleciano reorganiza o Império Romano, já citei o Diocleciano falando do amor conjugal. A capital, em 330, é transferida para Constantinopla. Em 410, os visigodos invadem a Itália, saqueiam Roma. Lembra um pouquinho a cena dos aviões batendo nas Torres Gêmeas, onde o coração do império é atingido, segundo fala-se no filme. O último imperador do Ocidente é deposto em 476. Justiniano restaura o poder romano na Itália em 533
Em 542, peste bubônica, na sua Europa. 590, Gregório o Grande expande o poder papal. 610, Heráclito, imperador romano do Império Romano do Oriente, inicia a helenização Bizâncio. E, finalmente, em 1453, os otomanos tomam Constantinopla, fim de Bizâncio, fim do Império Romano, fim da história antiga e começo da Idade Média. De certo modo, podemos tratar um paralelo utilizando um conjunto de cenas e diálogos colocados no filme, mostrando os sintomas e sinais dessa decadência do Império Americano, proporcionando as invasões bárbaras. Que sintomas são esses? Corrupção com pagamento de propinas no caso da administração do hospital, da liderança sindical, da compra de elogio que os alunos fazem, do uso das diretrizes como biombo para inação, tornando os discursos formalmente adequados, mas completamente esvaziados de conteúdo, como o discurso da senhora Peltrier, que elogia o interesse do Sebastian e os esforços pela procura de condições ideais de tratamento do pai, mas que désolé, a ênfase da política governamental da saúde prefere investir no ambulatório. Eu achei muito interessante uma cena, para mim genial, a tomada do ângulo da câmera do diretor, mostrando os lábios da senhora Peltrier, né, enfatizando o movimento muscular do órgão em detrimento do discurso. Não interessava o discurso, era uma boca que falava nada, né? Sem valor nenhum. Outros aspectos, né, desses sintomas e sinais dessa corrupção do Império, né? A cena de Sebastian entrando no elevador com o líder sindical para visitarem o segundo andar, no qual Sebastian quer instalar o pai. E aí tem uma senhora de cadeira de rodas, levada pela enfermagem, sendo solicitada a ela que tomasse o outro elevador. Aí eu fui remetido à antiga brincadeira que é a bandeira de todo e qualquer governo populista ou candidato a cargo, né? Tudo pelo social. E a gente brincava. Tudo pelo social e o povo pelo elevador de serviço. Né? Essa era acho que também tem uma certa atualidade nisso. Bom, o furto, o roubo perpetrado pela própria classe dominante que supostamente zelaria pela segurança e a propriedade privada. Aliás, temos duas cenas com a presença do próprio diretor. Não sei se vocês reconhecem o diretor, sabem quem é o Denis Arcand. Ele é aquele cara que entrega o laptop para o Sebastian, e numa cena anterior ele está junto com o diretor do sindicato. Esse é o nosso Denis Arcand, o diretor. Outros exemplos. Funcionários morosos, desinteressados, impondo formulários a serem preenchidos, que de antemão, sabidamente, não vão levar a nada. Diz um deles, para a polícia, nunca vem aqui. Uma segurança despreparada e falha, permitindo que seja pela aparência, seja o linguajar, ou ainda alguma outra característica qualquer preconceituosa, que um sujeito, no caso Sebastian, adentre um local restrito sem identificação, onde ela é obrigatória. A mentira como isca, né? O Sebastian usa a mentira para ceder a uma assessoria inacessível. A desconfiança com possíveis pegadinhas ou existência de câmeras gravadores, no caso da reunião com os policiais de narcóticos. Eu acho que você é um jornalista, você pode ser um jornalista, pode ter câmeras gravando. Eu não vou te responder essas perguntas, né? O nepotismo ou o uso de excepcionalidades às custas do imposto das massas, como no caso do Instituto Universitário Canadense de Rome. Né? E quais os modos de obter tais benesses, né? Diz Diane, com quem eu devo me deitar para conseguir tão desejável emprego, né? A centralização sempre caindo no mesmo, o líder sindical, por exemplo. Eu me lembro uma época, isso já é uma experiência pessoal, eu fazia parte de uma comissão
que era a comissão encarregada do serviço de estagiários. Eu era representante dos alunos do 5º e 6º ano, dos internos, né? E certamente a nossa posição era sempre contrária à posição do diretor lá, né? Então, éramos sempre vencidos pelo diretor e pela tropa. Era um professor o diretor. Aí, então, nós resolvimos levar as nossas reivindicações para a faculdade mesmo, não mais para o hospital, mas para a faculdade. E quem era o diretor da faculdade? O mesmo professor. Aí nós levávamos para a reitoria da universidade, né? Íamos para a reitoria da universidade e quem era o representante da faculdade na reitoria era eu, né? Então aqui nós vemos qualquer caminho que fosse levado caía no sujeito lá, no líder sindical. Não sei porque me lembra um pouco, assim, situações daquele... Outro sintoma é a aceitação, aceitação sentindo uma impotência, uma apatia, uma inanição para reagir e buscar mudanças. A regra parece que é uma lei. Vamos criar dificuldades para podermos vender facilidades. E se esses não são sinais claros de fratura num suposto império invencível, no mínimo não apontam para a sua saúde. Outra questão que muito me impressionou foi a relação Remy-Sebastián. Separados e há muito sem se falarem, pois mesmo quando se encontram, como no último verão, nada tem a dizer um ao outro. Vêem-se na eminência de se reunir em função da doença terminal do pai. Quando Luiz telefona ao filho para que venha, ele pouco se mostra disponível. Ela insiste dizendo que está só e é muita tarefa para a sua possibilidade de realizar. Aí Sebastião pergunta, foi ele que pediu? Do outro lado, ou seja, ele queria que o pai pedisse para ele. Né? Do outro lado, Remy, ao ser comunicado por Luiz da vinda do filho, mostra nenhum entusiasmo, fazendo um comentário frívolo e vazio. Vai me mostrar o seu novo videogame. Né? Quando se encontram, um aperto de mão do tipo prazer em conhecê-lo, mais uma formalidade, como está, monsieur? E você, meu jovem? Foi assim um encontro frio, né, de pai e filho. Os ataques são constantes parte a parte. É pedir demais que ele leia um livro, só um livro, qualquer livro que seja. É o Remy reclamando do filho. Né? Depois de ouvir a gravação, diz o filho agora para o Remy, quando ele traz o laptop com a primeira comunicação da filha, da irmã. Né? Depois de ouvir a gravação, você só aperta o Enter. Eu sei que se você se concentrar, você vai ser capaz de fazer. Né? Acusações. Você destruiu a família, ela fazendo referência a Luiz, a minha infância e da Silvana. Estou aqui só por ela. E ele dizendo do filho, é um capitalista ambicioso e puritano. Desprezo pelo que um ou o outro faz ou sabe. Remy deixa no chão o laptop do Sebastião como se fosse uma coisa sem nenhum cuidado. Sebastião desconsidera a carreira universitária de Remy, feita numa faculdadezinha de periferia sem transparência. Luiz diz, ele ganha um mês o que você ganha um ano, o que importa se ele lê ou não lê. Típico diálogo de ambos. Olha o exemplo de um diálogo. O Sebastião diz, você não sabe o que eu faço da vida, Remy diz, mas saberia se você me explicasse. Aí Sebastião diz, explicaria se você me ouvisse. Quer dizer, é um diálogo mais um certinho, só que já estamos tendo. Mas isso vai mudando em princípio ao elogio de terceiros. Por exemplo, a Sister diz que sorte você ter um filho como o seu. Quantos filhos estão na cabeceira aí dos pais? O conforto, porque é um filho que se preocupa com ele, né? O pai, seu pai, diz Luísa para Remy, te segurou durante 3 dias e 3 noites quando você estava com meningite, com medo que você morresse.
Bom, depois de restabelecer esse canal de comunicação, as coisas mudam, e aí tem um abraço até de despedida e até declaração do Remy que deseja para o filho que ele tenha um filho igual ao que ele, Remy, tem, igual a você mesmo. Para finalizar, algumas interpretações. A relação de Remy com Nathalie é um tanto vampiresca, no meu modo de entender, pois enquanto Nathalie fura as veias de Remy de modo indolor, injetando nele o veneno do esquecimento dos sofrimentos da vida, levando-o a uma despedida doce diante da inevitabilidade da morte, Remy injeta em Nathalie o veneno, que é a metadona, que em realidade é um contraveneno que vai devolvendo a vida a essa moça, que ela está deixando as drogas. Remy gostaria de ver um legado pessoal, ter escrito algo, realizado algo de relevância e não sair da cena da vida com nada grandioso a ser lembrado. Porém, eu acho que ele se engana, pois os livros que aparecem no final do filme, na sua casa, são traduções do que viveu, do que acreditou, e serão lidos por Nathalie, ou talvez pelos seus netos, talvez algum deles venha a chamar Remy também, que poderão ocorrer, porque essas gerações é o seguinte, né? O pai é um intelectual, o filho é um yuppie, né? O neto vai ser um cara que progressista e o bisneto provavelmente outro conservador. Um minutinho mais. No filme Invasões, os personagens fazem a releitura do que faziam ou acreditavam no declínio. Os vários ismos pelos quais passaram, rejeitaram, outros que não gostaram e agora abraçam, e nisso tudo há uma parte de alter ego do diretor, pois há fatos relatados que são verdadeiros, como no caso que ele fala da atriz chinesa, que aconteceu com o nosso diretor, que ele era o representante da esquerda, que foi receber a tal da atriz chinesa, talvez achando ela muito linda, querendo conquistá-la, e veio fazer elogios da Revolução Chinesa, e não sabendo que ela tinha sofrido um horror, o pai dela tinha sido morto por essa revolução. Ele disse que com isso foi rejeitado, mas eu aqui desconfio que talvez ele tenha conquistado a moça, porque no começo do filme há uma homenagem à minha filha Menxia, uma filha de nome chinês. Por fim, lembrar que por fim, lembrar que há valores que não são adquiríveis por dinheiro algum, e dentre esses valores está destacado no filme o valor da amizade, que poeticamente finaliza o filme com essa canção maravilhosa, Amitié, com François Hardy. Muito obrigado. Passar a palavra para o Alfredo Toscano, que é um debatedor conhecido aqui, que é psiquiatra, psicoterapeuta de adolescentes e adultos, presidente do Comitê de Medicina Psicossomática aqui da PM e diretor científico da ABMP Nacional da Psicossomática. Não, e quando eu for presidente, o próximo você é meu diretor científico. E boa noite. Eu peço desculpas pelo atraso, né? Peço desculpas para a plateia, para o Vimer, para o Ezequiel Gordon, velho conhecido. Da época da minha, não, nós dois, da época da minha residência, inclusive, boas lembranças. Né? Hoje foi daqueles dias, né? Uma daquelas noites que você chega no local, no destino, e você diz, ufa, cheguei. Né? E estou aqui com vocês, felizmente, para poder debater um pouquinho desse filme. Né? O filme As Invasões Bárbaras, né, é um filme bastante premiado. Eu fui ler um pouquinho sobre os créditos desse filme. Ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004. Ele é um filme de 2003 e é uma produção franco-canadense, né? E, portanto, com ênfase muito grande na língua francesa. Isso dá um toque especial, até existencialista também, para esse filme, embora existencialista tardio, né? Já tempos depois. Logo que o filme começa, tem aquela cena do hospital, é uma cena também muito conhecida por nós, né? Do nosso dia a dia, né? E o início do filme, né? Logo que
ele dispara, ele se detém nessas cenas hospitalares, de urgência inclusive, e em seguida aparece a freira, né, que vai distribuir as hóstias, né? E depois dessa fase inicial entram os primeiros diálogos. Nos primeiros diálogos eu pensei, esse filme é daquele tipo intelectualoide, fútil, estereotipado. Eu tive essa impressão no início dele. E depois não, depois foi melhorando, ele foi adquirindo um tom que eu chamaria de obra existencialista mesmo. Lembra, né, aqueles filmes mais antigos, né, da década de 70, inclusive, que ainda tinha um tom muito existencialista, né? Esse filme foi premiado não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, né, em Cannes também foi premiado, né? E ele levou esse Oscar de melhor filme estrangeiro, e a atriz que faz a Nathalie também ganhou o prêmio de melhor atriz, né? Esse filme, ele tem como um dos temas, isso fica muito evidente, a amizade. Mas eu acho que ele vai além, muito além do tema da amizade, né? Esse ir além passa pelo tema da morte, passa pelo tema da vida, passa pelo tema do prazer, passa pelo tema do prazer compartilhado entre amigos, e é uma coisa um tanto circular, né, que circula entre todos esses personagens como uma teia, né, uma verdadeira teia relacional. Então é interessante porque são vínculos estabelecidos por esse grupo de amigos, né, e ao mesmo tempo vínculos muito particulares, né, e são particulares de diversas maneiras. O vínculo do Remy com o filho, com o Sebastião, é muito especial porque assim, é um filho muito diferente dele, né? Eles se reencontram nesse momento em que o Remy caminhava para a morte, e a partir daí parece que fazem uma reparação muito a partir do próprio Sebastião, do próprio filho, né? É uma batalha para ele isso, né? Essa coisa de reparar essa relação com o pai, tanto que ele atua o tempo todo no sentido de facilitar esses últimos momentos do pai, tornar esses últimos momentos mais agradáveis, e até de maneira, né, ilícita, pagando os alunos para irem vê-lo, coisas assim até bastante exageradas. Mas assim, esses temas principais que eu digo que passam pela amizade, pela vida, pela morte, pela droga, parece que desemboca muito tudo isso, né, essas experiências na droga, o que envolve vida, morte e prazer, acaba desembocando no tema da droga, e no final se estabelece um verdadeiro ritual entre eles. Um ritual de morte, um ritual de eutanásia. Isso chama muita atenção, né, nos momentos finais do filme. Entre esses personagens muito ricos, né, tem o Remy e o Sebastião. Aliás, curiosamente, o ator que faz o Remy também é Remy, né? É o próprio nome do ator, se chama Remy Girard. Ele faz o Remy também no filme, né? Então, o Sebastião, que é o filho, a filha, a Silvanie, que fica no barco, né? Aliás, a cena mais comovente para mim do filme é aquela cena do vídeo que ela fala para o pai. Para mim, o filme inteiro, apesar de toda a relação do Sebastião, né, com o pai, aquela cena é bastante comovente. Não sei se vocês lembram, a cena termina com ela de costas, né? Ela se dirige ao pai, fala de maneira muito comovida com o pai e vira de costas. Então, isso também chama atenção, o fato da Silvanie ter uma vida muito diferente ao modo dela. Aliás, isso também aparece nos outros personagens, que eles vivem suas vidas ao modo deles, mas tem esses laços, essa ligação de amizade. E os filhos, particularmente, apesar do pai ser aquele socialista voluptuoso, né, como é descrito no filme, eles levam vidas diferentes, mas mantêm esse elo também com o pai. Nesse momento especial de morte, isso parece que se reativa. Me chama a atenção também a ex-esposa, né, que tem um trecho que ela diz que ele foi para ele
quase morrendo, que ele foi o homem da vida dela. E ela reclamava no filme das amantes que ele tinha, né? E que ela tem um trecho lá que ela disse que ela não entrava no apartamento dele porque ele levava as amantes para lá. E ela tem uma crítica, né, sobre essa vida que ele levava e as amantes, e mesmo assim, no final ela diz que ele é o homem da vida dela, e ela demonstra esse vínculo com ele, né? Ela deixa esse vínculo muito claro com ele. Uma outra personagem que me chamou a atenção foi a Gaelle. A Gaelle parece que representa ali a consciência. Ela é a esposa do Sebastião, e ela tem um relato que ela faz para o Remy de que sobre o amor, que ela comenta sobre o amor com ele, né, que ela de alguma forma não valoriza o amor, mas que ela lembra dos pais como eles eram, que eles falavam um para o outro, e que ela sentiu muito o fato do pai ter se separado quando ela tinha 3 anos, do divórcio dos pais, e de que ela, né, costumava ficar na frente do carro, se jogar no chão na frente do carro na hora que ele ia embora. E curiosamente, ela estabelece no filme, né, o tempo todo, uma relação amorosa com Sebastião. Né, parece até uma certa contradição, mas ao mesmo tempo parece que é algo consciente dela, no sentido de eu não quero que isso se repita, né, eu não quero que meus filhos tenham que viver o que eu vivi. Então, ao mesmo tempo que ela é amorosa e tem essa crítica sobre, né, as expressões de amor, ela ao mesmo tempo, né, se mostra um tanto cética em relação a isso. A Nathalie é um personagem, né, a moça que se drogava e que drogava o Remy, é um personagem muito particular, muito especial. Aliás, ela representou muito bem, né, esse papel, não é à toa que ela ganhou o prêmio. E a relação que ela estabelece com o Remy e com o Sebastião também é bastante impactante, né, nesse filme. Né? E tem um trecho que me fez lembrar de quando eu comecei a trabalhar com dependentes de drogas, que na época que eu terminei a minha residência, eu iniciei os meus estudos na área de dependência de drogas, e eu tive a oportunidade de ir a Paris para o serviço do professor Claude Olivenstein. Né? E naquela época, ainda hoje, mas naquela época de maneira muito peculiar, se trabalhava em Paris muito com dependentes de heroína, e numa fase que eles começavam a se contaminar pelo HIV. Né? E eu me lembro perfeitamente do professor Olivenstein dizendo assim que os dependentes buscavam sempre a primeira vez, sempre esse efeito inicial. E ela diz, a Nathalie diz isso para o Remy no filme. Né? Ela diz assim, usufrua do efeito, porque depois dele você vai buscá-lo sempre. Né? Isso me fez lembrar esses momentos do início da minha formação nessa área, quando isso ficava para nós, inclusive, né, que estudávamos isso, muito em evidência. Então, assim, é um filme, eu acho que dá muito pano para manga, é um filme com personagens muito ricos. Eu fiz essa introdução, o final do filme, né, eu mencionei esse ritual de eutanásia e esse ritual entre amigos, foram cenas muito, muito bonitas, e o final do filme é muito agradável com a Françoise Hardy, né, cantando a canção Amitié, né, que significa amizade. E essa canção é de 1965. Né? Eu tinha 4 anos de idade, né, quando essa canção foi lançada. Tá? Então, assim, eu trouxe, né, também esse, de maneira um tanto assim, fragmentada, um tanto picada, como introdução, né? Embora o colega Ezequiel Gordon já tenha também brilhantemente feito essa introdução, e eu fico à disposição aqui para os nossos debates. Eu acho que o Guilherme também. Bom, eu vejo esse filme, primeiro que assim, ele é a sequência de um filme chamado Declínio do Império Americano, mas se passa no Canadá. Né? E personagens canadenses que recorrem aos Estados Unidos para algumas coisas. Ele é um filme da dualidade, um monte de dualidades, relação pais-filhos, relação indivíduo-sociedade,
relação direita-esquerda, o capital-trabalho, relação discurso e prática. A Gaeli, ela não é que ela não quer o amor, ela não quer o discurso, mas ela quer a prática. O passado e o presente, e aqui nesse aspecto esse filme é muito rico para a gente refletir na questão que esse filme é um tiro no pé dos professores de história. O nosso professor de história, quando ele briga com a freira, quando ele fala as coisas dele, o filho é um capitalista, não sei o que lá, ele mostra um perfil de professores de história que tomam partido julgando as posições, os lados da história, em vez de ensinar a compreender-se a história. Então, a gente deve olhar a história com o olhar do contexto da hora que a coisa acontece. Eu julgar a história com os dados do presente é um obstáculo à compreensão da história. Essa é uma reflexão importante que esse filme nos traz. E os livros, a obra, esse livro no filme, na verdade, é uma autocrítica da questão do existencialismo, da questão do idealismo, no sentido de os livros que ele leu, o Arquipélago Gulag, a obra do Cioran, que é um poeta húngaro, se não me engano, são revisões da história do socialismo, com críticas, gerando reflexões. Então ele ironiza em cima do sindicato e da medicina social, ele ironiza tudo em cima disso, que eram grandes sonhos de igualdade, grandes sonhos do ideal, e que na prática fracassaram, porque contrariam coisas essenciais da natureza humana. Então é uma reflexão muito importante, que nós estamos vendo no Brasil. Esse filme tem muito a ver com o nosso momento, né? Que até pessoas importantes da história da própria esquerda questionando as posições que eles tiveram. E aí tem um paradoxo que é o progressista, como o nosso Remy teoricamente, mas na verdade é aprisionado no passado. Que progressista é esse que é aprisionado no passado? Ele foi progressista num dado momento, mas o tempo passou e ele está preso ao passado ainda. Bom, outros paradoxos, esquerda-direita, o valor das pessoas e o valor das coisas. O filho, o Sebastian, ele destrói todos com a questão do valor das pessoas. As coisas não valem nada, mas tem uma pessoa só que não aceita, que é aquela menina, aquela aluna do professor, que fala, eu não quero dinheiro. Quer dizer, para aquela pessoa tomou contato com um valor maior. Os dois caras, tá bom, a gente racha, não tem importância. Mas assim, esse filme dá uma reflexão importante do valor das pessoas, o valor do dinheiro. O discurso e a prática, voltando aqui, o sindicalista que quer tudo igual, não sei o que lá, a hora que ele vai entrar no elevador, o José que mostrou muito bem, a mulher, você que está na cadeira, pega outro. Não é? Então, assim, esse conflito de discurso e prática é uma reflexão importante para todos nós. A dualidade do bem e o mal, da vida e da morte. E aqui na questão do bem e mal, por exemplo, o nosso Remy é um cara simpático, sedutor, as pessoas agradam, mas ele é egoísta, extremamente egoísta. Ele não abre mão dos desejos dele. Ele quer tudo e não dá nada em troca. E o filho, que paradoxalmente é um cara frio, grosso, é capaz de ser generoso. Veja que paradoxo importante a gente olhar nisso, né? Então é a questão de a gente entender o bem e o mal, porque a gente é educado em muitas questões, e aí os professores de história cometem gravemente esse erro de falar assim, o bem está de um lado e o mal está do outro. Quando o bem e o mal são indivisíveis, eles estão juntos, né? Eles são parte do mesmo todo. São duas partes das três faces da moeda, porque moeda não tem duas faces, tem três, né? Tem o ladinho que ela fica, tem o ladinho que ela fica de pé assim, que é o terceiro lado. Então, mas são as duas partes da mesma moeda, né? Então o bem e o mal estão juntos. Essa divisão assim, que os que pensam como eu são do bem e os que pensam contra mim são do mal, é um grave equívoco que persiste. E aí vem o conflito também da religião e ciência.
E a freira, com toda a limitação que tentam imputar a ela diz para ele, olha, tenta compreender, vê se aprende a perdoar, vê se dá para mudar isso. Então ela, com a simplicidade em termos de cultura, que ela não sabia das coisas da história, foi mostrado ali, ela tinha muito mais sabedoria que ele para conviver com as questões humanas. Então esse filme traz muito a gente refletir sobre essa questão da dualidade, né, do bem e do mal, das questões ideológicas, do indivíduo e a sociedade, né? Muito bem. Agora o filme mostra muita coisa brasileira. Por exemplo, o jeitinho, né? Lá tem um jeitinho brasileiro, que não é só brasileiro assim, né? Outra coisa importante, o nosso Remy, o filme fala sobre a futilidade dos sentimentos. Na verdade, ele é um sedutor, mas ele foge o tempo todo da tristeza, da revolta, do sentimento dele. Ele diz, conversando com alguém, que ele queria morrer, que morreu vivendo não fazia diferença desde o passado. Né? Então ele tem o tempo todo fugindo dos sentimentos. Então ele tem uma futilidade de sentimentos e aquelas relações superficiais de amizade, mas superficiais em termos de sentimento com as pessoas. E muito na sedução, muito não entra profundamente nos sentimentos. E ali, naquelas conversas muito ricas em torno do leito dele no hospital, conversas muito ricas, todos se colocando, um tipo de uma catarse coletiva, mas assim, as pessoas parece que se deixando conhecer um pouco mais. Não se deixar conhecer em comportamento, mas se deixar conhecer em sentimento. Quando elas estão fumando maconha lá no sítio, falando das questões sexuais todas ali, também tudo aquilo ali é um despojamento de comportamentos, de atitudes, mas há uma negação do sentimento. Isso que é o mais importante. Então ele é um egoísta, na verdade, e é interessante isso na nossa prática. Pessoas muito sedutoras, muito envolvem, etc., de um modo geral, conduzem o tratamento médico. E o médico se vê induzido muitas vezes e acaba não o tratando como tem que tratar. As pessoas sedutoras têm um poder, envolvem e dão um jeitinho de falar, leva a informação como quer, e a gente, como médico, de repente percebe que está sendo conduzido e não está tratando como precisa ser tratada aquela pessoa. Isso é muito comum. Pessoas famosas, poderosas, sedutoras, etc., conseguem envolver e evoluem na sua doença, e a gente tem pouca habilidade nessa hora, né, ou pouca possibilidade de intervenções importantes. Isso é uma reflexão importante nos tratamentos. Uma vítima disso foi o Tancredo Neves, né? Se tivesse seduzido menos, e etc., talvez tivesse não morrido naquela questão, né? O filme tem diálogos muito ricos. E ele é um filme que tem muito a ver com a geração minha, de Ezequiel, não foi ainda mais novo, mas ele nasceu em 1950, eu nasci em 48, nós vivemos essa geração de 64, Beatles, hippies, revolução sexual, e o filme de alguma forma vai mostrando assim que a revolução sexual existiu, etc., mas depois no fim ficou tudo a mesma coisa, né? Não teve assim mudanças consistentes, né? Que mais aqui? Uma fala importante, eles criticando os alunos, né? Que os alunos não sabem nada, e ele tem uma fala que ele fala importante, mas ninguém os ensinou. E essa é uma questão, eu fico vendo assim, como que nós questionamos hoje os alunos de hoje, e eu pergunto, por que os alunos de hoje são como são os alunos de hoje? Será que nós, professores, não nos transformamos em esfinges, empoderados das nossas posições, e ficamos querendo que eles nos decifrem, e não ensinamos o que tem que ser ensinado? Né? A questão dos professores de história é uma reflexão muito importante sobre isso. Bom, e outra coisa importante que o filme mostra é o olhar dos filhos para o pai. O diálogo da menina assim,
Ah, você devia ser amante dela, nunca me viu. Não, porque os casados saíam mais cedo, né? Eu não os via. Né? Então, assim, os adultos fazem coisas e não percebem que os filhos estão olhando, e estão percebendo. O menino também com o pai. E aí uma cena que mostra que mãe é mãe, né? Quando ele estava odiando o pai, falando isso, aquela mãe falou, não, vem cá, ele te carregou quando você esteve doente, ele cuidou de você. A mãe ali foi mãe. Ela tinha mágoa do marido, nós gostava dele e tudo, mas ela foi mãe, né? Naquela hora ela deu valor à relação pais-filhos e resgatou a relação do filho com o pai. Ali mostrou uma matriz importante, que é a matriz que a mãe forneceu ao longo dessa relação, né? Então, eu vou sintetizar com isso aqui, olha, porque eu acho que é muito importante. Esse negócio de olhar a história no presente e julgá-la, e julgar o passado com o olhar do presente, é que nem a gente vê um filme, a gente sabe tudo o que está acontecendo com a pessoa lá no filme não sabe o que vai acontecer com ela, né? Nós já sabemos. Então, é muito fácil fazer comentários sobre um passado olhando hoje, mas nós precisamos compreender o passado no momento em que o passado estava acontecendo. Essa é uma questão importante. Eu me lembro quando meus filhos queriam ouvir os discos do Sepultura, e eu gostava de bossa nova e samba, aí eu vou encher o saco dos meus filhos, aí eu lembrava que quando eu gostava de bossa nova e samba, meu pai falava, isso não é música. Aí eu falei, não. Ainda bem que eu não interferi, meus filhos não curtem mais o Sepultura. Eu não interferi. Brincadeira, essas coisas, essa aí. Tá bom. Vamos abrir para os debates aqui? Na linha da história, né, eu vi muito nesse filme um contraste do mundo pré-globalização com o mundo pós-globalização, né? A geração, os professores, aquele pessoal todo, que o cara falou, não, eu lutei pela nacionalização do hospital, eu vou pagar o preço, né? E o filho chega com o dinheiro globalizado, porque ele trabalha de longe, ele comanda o negócio de lá pelo celular, como tiver, né? E o filho chega com o dinheiro da globalização e resolve as falhas, digamos assim, das lutas de um mundo pré-globalização. Não estou defendendo, né? É o contraste, né? A moça, eles conseguem trabalhar, eles conseguem manter a vida profissional, mesmo estando em Quebec, né? A moça recebe a tarefa de ir lá investigar o patrimônio da igreja, lá, o patrimônio artístico, né? Pelo chefe, ele consegue negociar de longe, né? E é o dinheiro dele, essa visão mais fria, digamos assim, mais objetiva, que resolve a crise, digamos assim, da morte do Remy, que encaminha, né? Eu acho que é interessante porque é 2003, que é justamente um momento. O cara pegou a hora, eu acho. Geração míope, né? Ele pegou bem essa hora, assim, que acho que as coisas estavam no fervor da mudança mesmo, né? Você falou, eu vou fugir que eu lembrei. Eu já lembrei uma passagem interessante aqui. Não sei se vocês viram que o goleiro do Corinthians, o Cássio, estava no filme aí, né? Vocês viram? Traficante, o policial era o Cássio, hein? Boa noite. Por favor, na verdade, eu não sei, não é uma pergunta, é só um esclarecimento. Por exemplo, no filme, hora nenhuma foi falado, por exemplo, se ele ia demorar a morrer, se ia ser breve. Sempre o filho falava, mas ele não tinha noção. É na nossa vida real, no nosso dia a dia, que a gente pode perceber quão é importante uma pessoa que está quase, vamos dizer assim, um câncer terminal, saber que ele vai morrer. Falar, olha, você tem tantos
tempo de vida. Se é isso importante ou isso não faz nenhuma falta para a pessoa. E a segunda coisa é, no Brasil é proibido a eutanásia? E por que não é... Porque normalmente as pessoas que estão no estado terminal têm um negócio, eu esqueci o nome do remédio, que é muito forte para amenizar as dores. É porque no Brasil é proibido também o uso de entorpecentes, vamos dizer, para melhorar a qualidade de vida? No Brasil, não. No Brasil é possível você usar opioides, né, para dores terminais, e o médico tem toda a liberdade de prescrever esses medicamentos. Muitas vezes, por falha de formação, o médico acaba não prescrevendo como poderia, às vezes até por receio de prescrever essas substâncias, mas é claro que é permitido, sim. Existe toda uma medicina paliativa que é voltada para esses pacientes. Só um esclarecimento. Eu acho que a eutanásia é proibida no Brasil. É proibida. O que é eutanásia? Aqui nesse... Hã? Sim. O que é a eutanásia? Eles fizeram aqui uma eutanásia, ou seja, foi um movimento ativo no sentido de abreviar a vida do Remy. Existe uma coisa que é permitida, que é a ortotanásia, que os médicos, o serviço de saúde, não permitem que esse doente tenha sofrimento, ele adormeça, usa os opioides, mas a morte vem naturalmente para ele, não vem pelo uso da medicação. Não é induzida, é pelo... Ele só não deixa de sofrer. Exemplo, o cidadão ele está com o rim muito ruim. A gente não iria levá-lo para fazer uns tratamentos para fazer a filtragem do sangue e tal, né? Nós deixaríamos ele dormindo e o rim iria apagá-lo mais adiante. Isso é uma ortotanásia. A eutanásia, que seria, por exemplo, eu dar uma medicação que matasse ele, isso é proibido. E lá também, porque o que eles foram fazer fora do hospital clandestinamente. A enfermeira falou, olha, não tive aqui. Um comentário que eu queria falar, que eu queria fazer a vocês também, é sobre a medicina socializada em países da Europa e também, pelo visto, naquela época, no Canadá, né? E, assim, eu tenho acompanhado um pouco da medicina em alguns países da Europa, não detidamente, mas por ocasião de viagens que eu fiz. E, assim, uma crítica que eu faço é que a medicina tem ficado progressivamente socializada a ponto dos pacientes não conseguirem consultas com especialistas, né? E, assim, tem pessoas que esperam meses a fio consultas com reumatologista, com psiquiatra, com dermatologista, com alergista, por causa da ênfase no médico de família. Então, por conta da gente ter vivido o oposto, né, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos terem vivido o oposto, a gente tem que tomar o cuidado também de não adotar esse modelo tão socializado que acaba impedindo as pessoas de receberem atendimento mais de ponta, né? Isso é um comentário que eu fiz questão de fazer aqui, porque é uma coisa que me sensibiliza muito cada vez que eu viajo e converso com pessoas lá. Eu queria fazer 2 breves comentários sobre o Remy, né, e o estreitamento ideológico do Remy, né, parece que acompanha a dificuldade relacional dele. Eu concordo com o Wimmer quando ele fez esse comentário, e isso tudo recheado a muita sedução, né? E tem um diálogo também muito bonito até nesse filme, que é dele com a irmã Constance, quando falam do perdão, né? Aquilo ali eu achei... Aceite o mistério, né? E ele expressa uma coisa no final do diálogo que é assim, tipo, é como se ela fosse uma pessoa virtuosa ou uma pessoa que
que é beneficiada por aceitar o perdão, por ter nela a sintonia do perdão. Né? E o diálogo, a cena acaba aí, não é só o diálogo, a cena acaba justamente naquele momento. Ali. Remy era casado com uma grande mulher, né? Mas ele ficava pulando para lá e para cá, porque eu acho que valorizava a masculinidade dele, né? Ele tinha as relações superficiais, né? Sexualizava o sentimento, fugia do sentimento. Não se envolvia profundamente, na verdade. Queria fazer um comentário. Veja bem, é uma província canadense, né, de origem francesa, mas é desenvolvido, Paulo. Tem o quê? 7, 8 milhões de habitantes, tem um padrão de vida elevadíssimo, sei lá quantos mil francos ou quilos por ano, né? E, no entanto, como explicar um hospital bagunçado daquele jeito? Aquele hospital é um hospital público. Sim, ele estava naquele hospital público porque ele não aceitava ir para o hospital privado. Não, sim. O que ele é diferente de outros socialistas que eu conheço aqui no Brasil. Não, eu sei. Mas veja, olha que absurdo. Eu sou engenheiro, eu tenho uma mentalidade diferente. Eu tinha um prédio lá, não mostro o tamanho do prédio, mas devia ser grande, e no entanto tinha um andar completamente vazio. Como explicar isso aí? Não é a África, não é Batsulã, que me perdoe, é o Canadá, gente. Mas é realidade, isso é tirado da realidade objetiva. Exatamente. Então eu pergunto a vocês que são psiquiatras, como explicar isso, Paulo? É nós. O ser humano é falho por natureza? É falho por natureza. Bom, então, fala aqui, quer falar aqui. Porque lá no folheto do filme, tinha lá que o debate seria sobre a gente faz o destino, nós fazemos o nosso próprio destino. As nossas próprias escolhas. Por que você colocou esse tema? Onde você quer porque ele escolheu morrer. Certo? Ele escolheu morrer. E a importância da decisão dele nesse aspecto. Ele escolheu morrer, ele escolheu o hospital que ele ia ficar, ele podia ter ido para os Estados Unidos e tratado e prolongado a vida. Então, assim, a questão da escolha e o que motiva essa escolha. O que motiva essa escolha, por exemplo, ele é um depressivo que foge do sentimento o tempo todo, ele nega os sentimentos dele, com uma inteligência, nesse aspecto a inteligência trabalha contra a pessoa, a favor da doença, ele tem um mecanismo de defesa que o professor Ezequiel conhece muito bem, que dá aula sobre isso, que é racionalização, tudo é racionalizado, que é uma coisa importante entender, por exemplo, no pensamento socialista extremo, que fica preso, é a negação da inveja, Se a gente for estudar a inveja, por exemplo, o capitalismo de Adam Smith, ele explora a inveja. Ele chega e fala, se o indivíduo produz, ele mostra para o outro vai copiar, fazer e competir com ele, porque a inveja é um elemento que mobiliza a sociedade na concepção capitalista. Na concepção socialista, a inveja é insuportável, a diferença é insuportável e a negação da inveja. Então, para que eu não sinta inveja, tudo tem que ser igual. Mas é impossível você conviver, vivermos sem termos inveja. Por isso que esse modelo socialista proposto, veja, não se trata de não ser favorável ao socialismo. Esse modelo socialista proposto, ele é inviável, porque se ele nega a inveja, ele nega uma coisa da natureza humana. Continua fazendo efeito, né? Tipo, o fato de negar a inveja não quer dizer que ele não atue de maneira invejosa. Ele mata o diferente.
Então, assim, a coisa é complexa. Então, assim, então é um estudo sobre a inveja aqui. Então, as escolhas que as pessoas fazem. Ele fugiu do sentimento. Ele diz lá num dado momento que ele era uma pessoa triste. Alguém pergunta para ele, você teve pai? O que ele fala de pai? Ele nem... Não, se me permite, eu acho que precisa melhorar. Ele não escolheu morrer. Isso nenhum de nós escolhe. Isso é uma coisa que não é escolhida por nós. Ele escolheu como morrer, em que momento, em que lugar. Né? Então, eu acho que isso o Wimmer colocou, acho, como uma coisa de apetite aí no folheto. Ele poderia colocar, como ele fala, os professores de história. O Wimmer ele escolhe algum tema assim para... Acho que... para ser gostoso, assim, para a gente ter uma base para... Eu, por exemplo, não me sinto obrigado a seguir aquilo, e nem o Wimmer pede isso para mim, então eu faço a minha escolha, eu vou por um caminho que eu escolho. Isso são as escolhas que a gente faz. São as escolhas que a gente faz. Ele escolheu a maneira que morre, no momento, o lugar, ele escolheu o lago e tudo mais. Teve essa oportunidade, poderia não ter tido, se o amigo dele, o Pierre, se deixasse influenciar pela jovem esposa de seios grandes, né? Enfim, mas foram essas escolhas. Agora, o que eu acho importante desse tema que você tocou, que o Wimmer colocou como fundamental, é que o enredo da vida de cada um de nós, o destino, né, leva sempre a assinatura da gente. Nós somos, em grande parte, autores desse enredo, depende muito das nossas escolhas, de como nós atuamos. Não é uma coisa que já está marcada lá nos livros e assim será. Tem muito da nossa... Você tem a questão genética, as coisas marcadas, mas tem as coisas da sua escolha. Eu digo que ele escolheu morrer sim. Ele criou uma corte à sua volta, ele não aceitava ser contrariado. Isso é importante. Quando você cria uma corte, você não é contrariado, parecem amigos, mas não são. Porque retroalimentam o problema daquela pessoa. Por isso que eu falei da pessoa sedudora, que vai ao médico, etc. Então precisa ter alguém com a capacidade de contrariar essa pessoa. Porque é mais ou menos como um movimento. Você não faz um movimento se não houver atrito e não houver resistência do ar. Tem que encontrar a resistência do ar. Quando a pessoa seduz e não tem alguém que consiga contrariá-la com força, ela está escolhendo isso. É uma questão narcisista. Ele era extremamente narcisista. Ele olhava para o umbigo dele demais, só olhava para o umbigo dele. Toda a história, todo o conhecimento que ele recitava era para justificar, racionalizar a sua negação de sentimentos, as suas escolhas. Então, eu digo, ele escolhe esse tipo de vida. Como fumante, é um suicídio. Todo mundo sabe que fumar é uma forma de se matar aos poucos. Né? Então, sabe que é. Nós não temos discordância nisso, Wimmer, dessa escolha. Estou dizendo o seguinte, ele escolheu o como morrer, não o morrer. Com certeza. Se você perceber bem, a iniciativa de ser cercado pelos amigos foi do filho dele. Foi o filho quem telefonou para os amigos e tal, captando um possível desejo do pai. A corte antiga. Sim. Né? Então, esse filho realmente teve uma sensibilidade muito grande e um poder. E uma mãe. Na realidade, foi uma escolha dele, porque foi a mãe que pediu, porque ele falou que ele queria ficar no Canadá, porque os amigos estavam lá. O que eu queria colocar é que nem sempre as escolhas, ou uma boa parte das vezes, as escolhas da gente tem um grau de incoerência muito grande, que foi o que aconteceu com ele. Eu fico nesse hospital porque eu sou a favor da medicina socialista, mas ele não negou
aquele segundo andar VIP, e ele tinha uma mentalidade socialista, mas ele gostava muito de trufa, de vinhos, e de caviar. Então, é aquela coisa a escolha, mas as escolhas da vida da gente também são assim, muito incoerentes. Então, ele escolheu... Incoerentes e seletivas. E seletivas e convenientes. E que às vezes piram qualquer pessoa. Ezequiel, eu quero dizer que eu gostei muito que você me contrariou, porque assim eu não corro o risco de ser um Remy. Os amigos são para isso. Aqui. E nem aqui. Aqui. E nenhuma vez ele questionou por que ele conseguiu o segundo andar, como é que ele tinha a moça que levava a droga para ele. Ele nunca questionou nada disso. Ele viveu, aproveitou, mas ele não questionou. Isso é muito comum no socialismo, alguns socialistas que não têm apartamento nem sítio. É muito comum. É absolutamente comum. Não sabe o que tem, mas tem. É impressionante. Agora, psicologicamente, só complementando o que o Vini falou, psicologicamente ele usufruiu e ele ficou num papel. Aquilo foi um pacto, foi um acordo aí entre os amigos para ser daquele jeito, né? Mas ele ficou num papel ali de usufruir daquele cuidado todo, né? Que abrangeu até a irmã, até a freira. E houve uma relação de sedução ali, inclusive com a própria irmã. Uma troca, eu acho que até produtiva, mas também sedutora, né? E ele ficou até, eu acho que ele ficou numa posição infantil nessa fase da vida, né? Pré-morte, com todo mundo ali em volta cuidando dele, né? Meio que fornecendo droga, alimentando na boca, etc. e tal, né? Pessoal, está na hora de encerrar. No último comentário, se tiver mais um, aqui, mais um encher, pessoal, tem que cortar democraticamente, assim acabou. Pronto, vamos lá. Parece que a droga fez muito bem. Foi. Aqui não é morrer. Vocês viram quantas unidades? E você vê que coisa importante aqui é a questão do contexto da história, não é? A droga contra a qual a gente trabalha, porque a gente acha que ela faz mal para o jovem, em certas circunstâncias ela é altamente indicada, não é? Eu pergunto, um idoso que está sofrendo, qual é o problema de uma droga para ele? Não é? Qual é o problema do cara cheirar uma cocaína ou pegar uma maconhazinha? Entendeu? Agora, no cérebro jovem, a gente sabe o dano que causa. Não é? Eu tenho um paciente que parou de fumar faz uns 15, 20 anos, ele é professor de matemática e dá aula com cigarro apagado. Ele fala, não vejo a hora de parar de fumar. Ele tem uns 60 anos. Eu falo para ele assim, ó, volta a fumar aos 70. Eu estou ganhando mais 10 anos na minha concepção, né? Mais para frente eu falaria para ele, volta aos 75, mas vou ganhar até os 70. Ele fala, não, eu vou voltar a fumar aos 70, porque o cigarro vai levar uns 15, 20 anos para me matar, com 85, 90 eu morro de muitas causas, né? Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar com o contexto dessas coisas, né? Agora, claro, eu sou totalmente contrário à droga no jovem, mas uma pessoa que está sofrendo, por que não ponderar sobre essa possibilidade, né?